Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Queridos, hoje Deus tem uma palavra para vocês de salvação. Fala sobre os tropeços. No livro de Lucas, capítulo 17, e versículo 1 e 2, diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Homem quer dizer a humanidade, pode ser homem ou mulher. E diz mais assim no versículo 2: Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Amados, quem são os pequeninos? São as pessoas que estão querendo conhecer Jesus, que estão querendo buscar Jesus, mas por causa dos escândalos, essas pessoas falam assim: ah, não, eu não vou para a igreja, porque você está vendo o que está acontecendo, né? Então, essas pessoas que nem se convertem e nem deixam quem quer se converter, Deus fala aqui na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2, ele diz: melhor seria que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse tirado no mar. Amados, porque muitas vezes você vai para a igreja e você passa aquela dificuldade, né? Muita perseguição, muita oposição para você estar dentro da igreja. Porque se você for para a igreja, lá, apesar de ter o trigo e o joio, mas você indo para a casa de Deus, você vai ser abençoado. Porque lá é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Só que na casa de Deus entra o trigo e entra o joio. Mas Deus também falou para deixar os dois crescerem juntos, porque só no final é que seria separado o joio do trigo, e o trigo vai para o paraíso, né? E o joio vai queimar no fogo eterno. Então, aí você muitas vezes pensa assim: ah, mas Deus perdoa todos os pecados, Deus é misericordioso. Sim, amados. Deus é misericordioso e Ele perdoa todos os pecados, né? Mas Ele perdoa, mas as consequências do pecado da pessoa, ela vai colher. Porque não tem como você plantar uma maçã e colher abacaxi. E não tem como você plantar abacaxi e colher maçã, né? Então, olha, um exemplo é o rei Davi. Olha, os principais pecados do rei Davi foram o quê? Adultério com a Betseba e o consequente assassinato de seu marido, que foi orquestrado por Davi para encobrir seus atos, e também cometeu soberba ao contar o povo de Israel, o que resultou em uma praga sobre a nação, após a repreensão do profeta Natã. Davi se arrependeu de seus pecados, mas enfrentou dolorosas consequências em sua vida, incluindo a morte de filhos. Você sabe, né, na Bíblia lá também fala que por causa desses pecados de Davi, apesar de Deus ter perdoado ele, mas ele colheu a consequência, né? Teve a morte do filho de Davi. Porque Davi, ele, apesar de ser um homem que era sincero com Deus, né? Ele conversava com sinceridade, mas ele muitas vezes ele desobedeceu a Deus, ele fez coisa errada. Por exemplo, Davi, em vez de ir para a guerra, ele ficou em Jerusalém, onde viu Betseba tomando banho e não resistiu à tentação. Então, mas você vê muito acontecer isso, né? Porque tem aquele tal negócio também, diz que o ser humano é carne, né? E tem pessoas que parecem viver mais na carne
do que, independente de títulos, tá bom? Também não estou falando fulano A, fulano B, independente de títulos, se é membro, se é obreiro, se é pastor, se é pastora, se é obreira, se é missionária, não importa. O que importa é que você tem que obedecer a Deus. Por quê? Porque Davi, ele não resistiu à tentação, né? Ele viu Betseba tomando banho e ficou louco atrás da mulher, né? Porque queria a mulher, né? Mandou até matar o marido dela, o Urias, né? Porque, olha, Davi, ele enviou mensageiros para Betseba e cometeu adultério com ela, entendeu? E depois a Betseba engravidou e Davi tentou fazer com que o marido, Urias, se deitasse com ela para encobrir a gravidez. Então, quer dizer, a Betseba engravidou de Davi, mas Davi queria fazer o Urias, que era o marido mesmo da Betseba, se deitar com ela, para depois encobrir a gravidez, dizer, não, ela ficou grávida foi de você e não de Davi. E as consequências? Urias, por lealdade, né? Porque o Urias, que era o esposo da Betseba, que estava sendo traído, ele era leal. Então, por lealdade e integridade, recusou-se a ir para casa, mesmo embriagado, mantendo-se firme em seu posto de combate. Então, como o Davi não tinha conseguido êxito com isso, né, para fazer a mentirada toda dele lá, aí ele, diante do fracasso em seu plano, Davi enviou Urias para a linha de frente da batalha, com uma carta instruindo que fosse morto, e botou ele bem na frente da batalha, que era para ele ser morto. Aí Urias foi morto, né, para ele ficar com a mulher, o Davi ficar com a mulher de Urias. E também Davi realizou um censo de Israel por orgulho e confiança excessiva em sua força militar, em vez de confiar no poder de Deus. Então, né, Davi já não estava nem confiando no poder de Deus, ele estava confiando na sua própria força, né? Porque tem pessoas que são assim, né? Elas usam de um cargo que tem mais alto para poder tirar proveito daquela parte que é mais fraca. Claro, né, amados? Mais fracas entre aspas, porque forte só tem um, que é Deus. Mas aqui na face da terra tem pessoas que elas estão muito na carne, como Davi. Ele esqueceu, né? Ele pensou assim, eu sou poderoso, eu sou o rei, então eu faço, né? E então ele já não estava nem lembrando que Deus existia, né? Pelo jeito, né? Estava nem contando com a força de Deus, com o poder de Deus, mas com a força de Davi mesmo, com a força excessiva, né? Com o cargo dele. Então isso acontece muito, amados, e nessa face da terra, e não é dizer que é só em certos locais, não, são muitos locais. O diabo, ele não escolhe lugar para ele fazer as coisas ruins que ele faz, né? E também não escolhe pessoa. Não quer saber se a pessoa tem título, se não tem. Ele entra naquele que não tem o temor de Deus, que desobedece a Deus. Por isso que você nunca deve desobedecer a Deus. E a repreensão de Deus, o que aconteceu? Essa ação foi abominável aos olhos do Senhor, que enviou o profeta Gade para oferecer a Davi três opções de castigo, né? Para ele escolher. Davi escolheu 3 dias de praga sobre a terra e resultou em grande perda de vida em Israel. As consequências do arrependimento de Davi, depois que o profeta Natã o confrontou através de uma parábola, Davi reconheceu a gravidade de seus pecados e se arrependeu profundamente. E o castigo divino?
Depois que o profeta Natã o confrontou através de uma parábola, né? E aí o castigo divino, apesar de perdoado, o Senhor impôs as consequências de seus pecados que trouxeram dor e tragédia para sua família e reino. E o legado, né? O legado, apesar de suas falhas, Davi, lembrando como um homem segundo o coração de Deus, devido ao seu sincero arrependimento e busca pela misericórdia divina. Então, amados, apesar que Davi ter se arrependido do que ele fez, mas ele escolheu as consequências. Então, amados, você nunca deve pensar assim, Deus vai me perdoar. Então, eu vou pintar, bordar, vou, né, fazer tudo que o diabo gosta. Porque Deus vai me perdoar. Mas só, meu bem, que eles perdoam, tá, queridos e queridas? Só que você vai colher a consequência dos seus atos que você plantou. E não interessa se Deus não vai... Deus, ele não faz acepção de pessoa. Ele não quer saber se você tem um título muito alto, que tem poder, entre aspas, sobre as pessoas, ou se você é uma pessoa bem humildezinha. Ele não faz acepção de pessoa, ele quer saber se você é uma pessoa que obedece a Deus. Entendeu? Então, você nunca pense que uma pessoa que faz coisa errada, porque tem gente que aconselha, não, pode fazer errado, pode fazer. Deus vai te perdoar mesmo. Deus perdoa até, né, infinita misericórdia. Vai pensando assim, porque você vai colher o que você plantou, vai colher as consequências. Então, por isso que eu te digo que antes de você fazer qualquer coisa errada, pense, mas pense bastante, para depois você não ter que colher as consequências das coisas erradas que você fez. Porque até no livro também de Malaquias, diz assim, ó, a diferença entre o justo e o perverso. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem piedade prosperam sim. Sim, você vê muita gente fazendo coisa errada aí e tá prosperando, né? Mas só que Deus aqui fala assim, ó, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor, ó Senhor, o Senhor atentava e ouvia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia e que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, amados, você vê, né, que a pessoa que obedece a Deus, Deus vai poupar de você passar por uma coisa muito ruim, né? Você não vai, se você plantou o que é bem, você vai colher o bem, você não vai colher a plantação de uma coisa ruim, entendeu? Então, mas por isso que é muito importante, antes de você cometer um pecado, você pensar bastante antes. E falar, não, eu não vou fazer isso, porque eu sei que Deus vai me perdoar, mas eu vou colher o que eu estou plantando, né? Então, não pense que alguém escapa aos olhos de Deus, porque não escapa. Você pode enganar os homens, você pode enganar o planeta inteiro, mas a Deus você não engana. E de Deus não se zomba. E você pode tentar, sabe, ser uma pessoa muito assim, dissimulado, muito falso, muito mentiroso, de enganar até a pessoa mais esperta do planeta Terra. Mas, né? Mas você não engana. Você não engana a Deus. Porque Deus, antes que você abra a boca, antes que você fale, antes que você pense, Deus já sabe o que você vai pensar, Deus já sabe o que você vai falar. E tudo que você plantar, tudo que o homem plantar, ele também colherá. Então, amados, essa é a palavra que eu quero dar para você, porque eu vejo muita gente, às vezes, como eu já vi pessoas assim, que tem títulos falando assim, não, pode pecar o tanto que você quiser, porque Deus vai te perdoar mesmo. Tá. Só que você vai colher o fruto da tua desobediência, do teu pecado. Isso aí você pode ter certeza. Amém, amados? Então, essa palavra Deus mandou dizer para você,
Porque Deus falou para mim assim, olha, não deixa esse povo ficar no engano. Porque o diabo sopra na mente dele palavras. O diabo, ele usa a palavra de Deus como ele usou com o próprio Jesus. Transforma essas pedras em pães. Então, ele usou muita palavra de Deus, o diabo, para conseguir o que ele queria. Fazer Jesus Cristo pecar contra Deus. Mas, Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, tinha um discernimento. Então, eu falo para você, hoje em dia tem pessoas que vão usar a palavra de Deus para fazer você pecar contra Deus e para ele conseguir o que ele quer. Mas só que peça sempre discernimento para Deus, que Deus não vai deixar você cair na cilada de Satanás e depois destruir tanto a sua vida e até a sua vida espiritual, até você perder a salvação. É por isso que Deus fala que é abominável a pedra de tropeço. Pessoas que aparecem no caminho de pessoas que são de Deus, verdadeiramente de Deus, para tentar tirar aquela pessoa do caminho de Deus. Então, amados, olha, se apega com Jesus, porque só Ele pode te dar o discernimento e te ajudar. Amém, amados? Deus abençoe e fica com Deus.